O convite parecia uma oportunidade perfeita, mas será que era realmente isso? Às vezes, quando as luzes da TV se acendem, a verdade fica em segundo plano e o espetáculo toma conta. Malik Carter sabia bem como esse jogo funcionava. O CEO da Nexatech já tinha visto outros como ele serem exaltados em um momento e desmontados no próximo. Mas desta vez, algo estava diferente. Porque um dos maiores talk shows do país, o Prime Talk, de repente queria destacar empreendedores negros na tecnologia. Era reconhecimento legítimo ou apenas mais um ciclo de aplausos vazios antes que a atenção se voltasse para outro assunto do momento? A resposta parecia óbvia. A indústria só reconhece quando já não pode mais ignorar. E a Nexatech não era mais um pequeno nome tentando espaço. Era um gigante emergente, dono de um contrato milionário que mudaria o setor. Mesmo assim, Malik hesitou. Sua assistente, Liana Brooks, percebeu. Tem certeza de que quer fazer? Isso, você sabe como esses programas funcionam. Eu sei, ele respondeu encarando a tela do e-mail. A fórmula era sempre a mesma. Um caso de sucesso, um elogio moderado, seguido por um questionamento que colocava tudo em dúvida. Eles adoram construir narrativas, mas gostam ainda mais quando podem desmontá-las. Ainda assim, ele aceitou. Exposição nacional. Um palco para contar a história nos próprios termos. No dia da entrevista, Malik chegou ao Global View Studios, em Los Angeles. O ar no camarim era frio, impessoal. Um jovem produtor o chamou com pressa, sem tirar os olhos do tablet. Sr. Carter, obrigado por estar aqui. Vamos te chamar em 5 minutos. Tudo parecia mecânico. Entre, responda, saia. Como uma transação. Ele se sentou, observando o monitor no canto da sala. O programa estava ao vivo. Um painel discutia o escândalo de uma celebridade, seguido por uma rápida demonstração de culinária. Então, um letreiro apareceu na tela. O boom da tecnologia negra. Mérito ou privilégio? Malik estreitou os olhos. Então era esse o ângulo. Eles achavam que estavam no controle da narrativa. Mas, se fosse um jogo, estavam prestes a descobrir que haviam escolhido o oponente errado. O silêncio no estúdio era desconfortável, quase calculado. Os apresentadores mantinham um sorriso treinado, mas a tensão entre as palavras era evidente. As câmeras deslizavam suavemente pelo ambiente, capturando cada expressão, cada pequeno detalhe. Malik Carter ajeitou o paletó enquanto apertava a mão de Madeleine Royce, a âncora principal do Prime Talk. Ela tinha uma reputação. Não era do tipo que fazia perguntas óbvias. Gostava de provocar, de testar limites. Malik Carter começou, a voz suave e precisa. CEO da Nexatech, uma história clássica de sucesso americano. Ele assentiu, mantendo um sorriso contido. Agradeço pelo convite. Ela folheou algumas anotações, sem pressa. Vamos direto ao ponto. Sua empresa recentemente fechou um contrato governamental de $200 milhões. Isso coloca a Nexatech ao lado de alguns dos maiores nomes da tecnologia. Bastante impressionante. Malik conhecia esse roteiro. Primeiro, reconhecimento. Depois, a armadilha. Foi um processo longo, respondeu. Mas no final, nossa solução de segurança superou a concorrência. É simples assim. Madeleine inclinou levemente a cabeça. Alguns especialistas chamam isso de inovação, uma pausa. Outros dizem que há questões a serem discutidas. Malik não se moveu. Questões. Ela pegou num cartão, o olhar afiado. Alguns analistas sugerem que a Nexatech se beneficiou de incentivos federais de diversidade. Que empresas como a sua conquistam esses contratos? Porque o governo busca ampliar a representatividade entre os fornecedores. Ou seja, talvez não seja apenas sobre ser o melhor, mas sobre preencher uma cota. Ali estava.
O motivo real pelo qual ele estava ali, ele respirou fundo antes de responder. Já ouvi esse argumento antes. Interessante, não acha? Quando um empreendedor negro vence, dizem que foi um tratamento especial. Mas quando empresas comandadas pelas mesmas famílias, há gerações fecham contratos iguais, ninguém questiona. O clima no estúdio mudou. Produtores e assistentes se entreolharam atrás das câmeras. Madeline manteve a postura. Então, você está dizendo que a questão racial não teve impacto no seu sucesso? Malik riu baixinho. Me diga você, quando a SpaceX conseguiu contratos bilionários, foi por uma cota de diversidade para Elon Musk? Quando Jeff Bezos fechou negócios governamentais com a Blue Origin, alguém mencionou seu histórico familiar? Ou será que só fazemos essa pergunta quando o CEO se parece comigo? Por um instante, a âncora não respondeu. Mas Madeleine Royce não desistia fácil. Você mencionou o campo de jogo. Vamos falar sobre isso. Ela olhou para suas anotações antes de continuar. Você cresceu em Birmingham, Alabama, criado por uma mãe solo, escola pública, sem conexões. Trabalhou duro e subiu na vida. Inspirador. Malik sabia onde aquilo ia dar. Mas alguns poderiam se perguntar, continuou ela, como alguém sem formação na Ivy League, sem uma rede familiar poderosa, conseguiu chegar até aqui? A pergunta pairou no ar. A implicação era clara. Você teve ajuda? Malik inclinou a cabeça levemente. Chama-se trabalho, Madeleine. Alguns de nós não têm heranças bilionárias, sobrenomes poderosos ou investidores de confiança. Então, construímos do zero. Ela sorriu, como se absorvesse cada palavra. Mas ele sabia que não era bem assim. Mas certamente você teve apoio ao longo do caminho. Ela insistiu. Talvez um mentor, um programa, algo que tenha lhe dado aquele empurrão extra? Malik respirou fundo antes de responder. Sim, o apoio veio de 3 empregos ao mesmo tempo enquanto eu cursava engenharia. Veio de noites, dormindo no escritório, porque não podia pagar aluguel. Veio da resistência de investidores que só começaram a me ouvir quando não podiam mais me ignorar. Ele cruzou os dedos sobre a mesa, esperando. Atrás das câmeras, a equipe de produção observava com atenção. O clima tinha mudado. Madeleine folheou seus cartões novamente sem levantar o olhar. Ainda assim, ela disse pausadamente, alguns dizem que empreendedores negros hoje têm mais oportunidades do que nunca, que iniciativas como ação afirmativa, subsídios para negócios minoritários e incentivos governamentais abriram portas que antes estavam fechadas. Malik inclinou-se levemente para a frente. Engraçado você dizer isso. Sempre que um empresário negro alcança o topo, as pessoas perguntam quais programas ajudaram no caminho. Mas ninguém questiona quais bancos familiares financiaram startups bilionárias. Ninguém menciona quais conexões abriram as portas de Stanford ou qual jantar exclusivo garantiu um investimento milionário. Malik Carter deixou a frase no ar por um momento antes de continuar. A verdade é que sucesso não vem de um atalho. Pessoas como eu sempre precisaram ser 2 vezes melhores apenas para conseguirem um lugar à mesa. No estúdio, algo mudou. Uma tensão sutil, um incômodo não planejado. A plateia percebeu que aquilo não era uma entrevista comum. Mas Madeleine Royce não se incomodava com desconforto. Ela manteve a postura relaxada, como um jogador de xadrez que acredita ter encontrado a jogada perfeita. Essa é uma visão interessante, disse, o tom impecável. Mas vamos acrescentar outro fator, percepção. Ela virou-se levemente para as câmeras antes de prosseguir. Malik, você se apresenta como um exemplo de sucesso construído do zero. Mas a percepção pública da sua história também importa. Alguns argumentam que empreendedores negros recebem mais atenção da mídia porque o mercado gosta dessas narrativas. Enquanto isso, milhares de outros empresários trabalham duro, mas sem os holofotes. Malik inclinou levemente a cabeça,
observando-a. Ah, então agora recebemos atenção demais? Madeline sorriu, mas uma mudança sutil em sua postura atraiu. Ela não esperava aquela reação. Malik não a deixou escapar. Você está dizendo que num mundo onde 90% dos CEOs da Fortune 500 são homens brancos, onde o financiamento para startups negras representa menos de 2% do total, a grande questão é que temos exposição demais. Ela segurou o microfone com mais firmeza, ajustando-se na cadeira. Não estou dizendo isso, respondeu cuidadosamente. Mas, no ambiente atual, algumas empresas sentem que há pressão para priorizar diversidade acima do mérito puro. Malik sustentou o olhar por um segundo antes de falar. Mérito, né? Ele fez um breve desvio de olhar para as câmeras e depois voltou para Madeline. Me responde uma coisa. Você realmente acredita que, se eu não fosse excepcional no que faço, eu estaria sentado aqui agora? Ela abriu a boca. Mas ele continuou antes que ela pudesse responder. Você acha que cheguei até aqui porque joguei o cartão da diversidade? Ou será que cheguei apesar de um sistema feito para me manter do lado de fora? O silêncio no estúdio era quase ensurdecedor. Até os produtores haviam parado de se mover. Mas Madeline não tinha terminado. Ela respirou fundo, se ajeitando na cadeira de um jeito que parecia casual. Mas Malik percebeu a hesitação. Uma rachadura na fachada. Ela olhou para os cartões de anotações, depois os colocou de lado. Dessa vez, queria falar diretamente. Malik começou inclinando-se levemente. Acho justo dizer que você tem muita paixão por esse assunto. E eu respeito isso. Mas me diga uma coisa. Ele assentiu, esperando. Você não acha que essa indignação pode ser um pouco exagerada? Ela fez uma pausa. Afinal, sua própria história prova que o sistema não é tão fechado para empreendedores negros quanto algumas pessoas afirmam. A audácia. Malik sentiu o calor subindo pela espinha, mas manteve o rosto impassível. Ele riu baixinho, balançando a cabeça. Interessante. Como as pessoas adoram usar uma única história de sucesso como prova de que um problema não existe. Madeline sustentou o sorriso. Mas algo em seu olhar se desfez por um breve instante. Malik se inclinou para a frente, apoiando os antebraços sobre os joelhos. Deixa eu te perguntar de outro jeito. Ele esperou um segundo antes de continuar. Se alguém escapa de um prédio pegando fogo, você olha para essa pessoa e diz, viu, o incêndio nem era tão ruim assim. Madeline abriu a boca, hesitou e depois a fechou. Malik não terminou. O fato de eu ter conseguido não significa que o sistema não está quebrado. Significa apenas que eu tive que lutar o dobro para passar por ele. Por um instante, ninguém se moveu. A equipe do estúdio, a plateia, até mesmo os operadores de câmera estavam atentos. Madeline cruzou as pernas devagar, tentando retomar o controle. Eu entendo o seu ponto de vista, disse, ajustando a postura. Ah, mas existe outro lado dessa discussão. Ela se virou para as câmeras, assumindo um tom mais neutro. Alguns diriam que sua frustração não tem tanto a ver com raça, e sim com ressentimento contra grandes corporações. Ela olhou de volta para ele. Você já criticou publicamente empresas de tecnologia por não contratarem executivos diversos. Mas alguns questionam, será que essa questão não é mais sobre negócios do que sobre desigualdade? Malik Carter sorriu, mas seus olhos diziam outra coisa. Ressentimento? Não. Responsabilidade. Madeline Royce pressionou os lábios por um instante antes de continuar. Então, Malik, o que você diria para aqueles que acreditam que, na economia atual, o sucesso é apenas uma questão de esforço e não de raça? Malik Carter soltou o ar devagar, mantendo o olhar fixo nela. Ali estava. O momento, eu diria, começou a voz controlada, que as pessoas gostam de acreditar em contos de fadas, principalmente quando são elas que se beneficiam deles.
O silêncio que se seguiu não foi normal. Foi o tipo de silêncio que pesa, que deixa sua marca. Vamos falar de realidade? Malik continuou, a voz firme. Empreendedores negros ainda têm empréstimos negados 2 vezes mais do que empresários brancos. Ainda recebemos menos de 2% do capital de risco. Ele fez uma breve pausa. E mesmo quando provamos nosso valor, ainda perguntam se merecemos estar aqui. Madeleine manteve a expressão neutra, como se ouvisse atentamente, mas Malik via além disso. Então talvez seja hora de pararmos de fingir que o sistema não é manipulado. A voz dele permaneceu calma, mas carregava um peso inegável. A única razão para alguém não enxergar isso é porque o sistema funciona para elas. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Nem os produtores interferiram. A sala de controle não cortou para o comercial. Isso era cru. Madeleine mudou levemente de posição, pela primeira vez parecendo minimamente desconfortável. Ela abriu a boca para falar, mas Malik ainda não tinha terminado, porque aquele era o momento que mudaria tudo. Madeleine limpou a garganta, lançando um olhar rápido para os produtores, mas não havia resgate chegando. Malik Carter ajeitou o relógio no pulso, deixou o silêncio se estender. O suficiente para que as pessoas sentissem. Então, ele se recostou na cadeira e falou. Sabe qual é o verdadeiro problema? Madeleine hesitou. Qual? Malik não piscou. A régua não é a mesma para todo mundo. Ela franziu ligeiramente a testa. O que você quer dizer? Quero dizer... Malik respirou fundo. Que um homem branco medíocre pode fracassar. Repetidamente e ainda subir na vida, ele olhou diretamente para ela. Mas um homem negro brilhante precisa pular por arcos em chamas para ter uma única chance. Atrás das câmeras, alguém murmurou um palavrão. Eles sabiam que aquilo ia explodir. Um CEO branco pode arruinar uma empresa, falir, demitir milhares de funcionários e ainda ser contratado em outro lugar. Malik inclinou levemente a cabeça. Enquanto isso, um CEO negro tem um trimestre ruim e já se torna prova de que não estávamos prontos para a liderança. Madeleine abriu a boca tentando formular uma resposta, mas ele não terminou. E o melhor de tudo? Malik soltou uma risada seca. Quando finalmente conseguimos, alguém como você senta na nossa frente e pergunta se tivemos alguma vantagem especial. A mandíbula de Madeleine se contraiu. A câmera captou. Malik não ergueu a voz, mas sua firmeza era inegável. Você queria falar sobre justiça? Ele deu um riso baixo, sem humor. Então, vamos começar dizendo a verdade. Dessa vez, o silêncio no estúdio não foi desconfortável. Foi impacto. Madeleine Royce não estava mais apenas conduzindo uma entrevista. Ela estava sendo observada. E então veio o momento decisivo. Malik virou-se ligeiramente para a câmera, fixando o olhar além do estúdio. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora. A voz dele ficou mais baixa, mas mais intensa. Alguns estão assentindo, porque já viram isso. Já viveram isso. Ele esperou. E outros estão aí, franzindo a testa, os braços cruzados, dizendo para si mesmos que isso não é real. Ele inclinou-se levemente para a frente, dizendo que eu estou exagerando, uma batida de silêncio. Mas lá no fundo, vocês sabem que eu estou certo. O estúdio inteiro prendeu a respiração, e então, um estalo no alto-falante. Certo, precisamos fazer uma pausa rápida. A voz do produtor cortou o silêncio. Madeleine forçou um sorriso. Voltamos em instantes com mais Prime Talk. As câmeras desligaram, mas já era tarde. A tempestade havia começado. Dentro de 1 hora, o clipe estava em todos os lugares. O vídeo explodiu nas redes sociais. Malik Carter não apenas rebateu o viés da mídia ao vivo, ele escancarou. As hashtags dispararam. A mentira expôs. Justiça para quem? Malik Carter estava, certo ele, ainda estava dentro do carro quando o telefone começou a vibrar sem parar. Mensagens, chamadas,
Notificações explodindo na tela. No Twitter, os números cresciam como fogo em gasolina. E ali estava. A verdade não podia mais ser ignorada, mas nem todos estavam felizes com isso. E Malik Carter sabia o que viria a seguir. Aqui vamos nós outra vez, outro empresário bem-sucedido fingindo ser vítima. Pare de se fazer de coitado. Esse é o motivo pelo qual ninguém quer contratar ativistas. Jogue a carta racial o quanto quiser, mas trabalho duro sempre vence. Os comentários se multiplicavam. As redes estavam divididas entre aplausos e desprezo. As manchetes se espalharam em questão de horas. Alguns chamavam Malik Carter de corajoso. Outros o rotulavam de agressivo. No meio da tarde, o Prime Talk divulgou um comunicado. Valorizamos o diálogo aberto e a diversidade de perspectivas. A conversa de hoje foi mais intensa do que o esperado, mas continuamos comprometidos com discussões justas. Malik leu a mensagem e riu. Justo. Certo. O telefone tocou. Liana Brooks. A voz dela veio meio rindo, meio exasperada. Você tem noção de que acabou de incendiar a internet? Malik esfregou as têmporas. Não era bem o plano. Bom, parabéns. Você é o empresário mais falado da América. Ele não respondeu. Já sabia o que vinha depois. Momentos virais nunca são só momentos. Eles se transformam em campos de batalha. As próximas 48 horas seriam um caos. Na manhã seguinte, o impacto já havia extrapolado as redes sociais. Os telejornais debatiam ao vivo. Opiniões inundavam todas as principais publicações. Fox News. Malik Carter é o novo rosto da militância corporativa? CNN. O momento viral de Malik Carter, um divisor de águas para a meritocracia. Business Insider. O que a entrevista de Malik Carter revela sobre raça e sucesso nos negócios? Enquanto isso, Madeleine Royce entrava em modo de controle de danos. Na manhã seguinte, ela abriu seu programa com um discurso ensaiado. Respeito o Sr. Carter e suas conquistas, mas mantenho minhas perguntas. Meu trabalho como jornalista é questionar o que o público quer saber. Se as perguntas foram desconfortáveis, isso só mostra como essa conversa é necessária. Tradução. Ela não ia recuar. Malik assistiu do escritório balançando a cabeça. Liana entrou, passando os olhos pelos e-mails. Você sabe, ela começou. Acabamos de receber uma enxurrada de novas propostas de investidores. Ele ergueu uma sobrancelha. Deixa eu adivinhar. As mesmas pessoas que nos ignoraram no ano passado, ela deu de ombros. Parece que ser controverso é bom para os negócios, mas nem tudo eram boas notícias. Alguns clientes romperam contratos. Um grande parceiro corporativo decidiu reavaliar a parceria. Então começaram as ameaças, e-mails anônimos, chamadas estranhas. Naquela tarde, um pacote foi deixado na porta da Nexatech. Nenhum remetente, nenhum conteúdo, apenas uma única folha de papel com uma palavra escrita em letras grandes e grossas, suficiente. Liana franziu a testa ao ler. Você precisa de segurança. Malik soltou um suspiro longo, esfregando as têmporas. Nada disso o surpreendia. Sempre que um homem negro fala sem medo, o preço vem logo depois, mas recuar nunca foi uma opção. E agora ele tinha uma escolha a fazer. Deixaria a pressão silenciá-lo ou usaria esse momento para algo maior? Do seu escritório, observou o horizonte da cidade. 72 horas atrás, ele era apenas um CEO cuidando dos seus negócios. Agora, estava no centro de um debate nacional que não escolheu, mas não podia ignorar. Pensou no garoto que cresceu em Birmingham, que teve que brigar por cada centímetro de espaço. O mesmo garoto que viu portas se fechando para ele, enquanto outros passavam sem nem precisar bater. E agora, ali estava ele. A porta estava aberta. Liana entrou, o rosto sem expressão definida. Acabamos de receber uma proposta.
Malik olhou para ela. De quem? Ela colocou um envelope sobre a mesa. De uma grande rede de TV. Querem que você apresente um especial. Um programa inteiro sobre raça, negócios e o sistema. Malik soltou o ar devagar. Agora querem ouvir? Liana sorriu. Parece que sim. Ela fez uma pausa. O que você quer fazer? Malik se inclinou para trás refletindo. Ele poderia simplesmente sair de cena. Deixar o barulho diminuir. Voltar aos negócios. Ou poderia usar esse momento, não para a fama, não para a atenção, mas para dizer o que ninguém queria ouvir. Pegou o envelope, folheando a proposta. Depois, largou sobre a mesa, olhou para Liana. Diz para eles que eu aceito. Ela arregalou levemente os olhos. Tem certeza? Ele assentiu. Sim, mas nos meus termos, porque se o sistema queria colocá-lo sob os holofotes, ele faria questão de ter o controle da conversa. A entrevista no Prime Talk poderia ter sido apenas mais uma polêmica esquecida em poucos dias, mas não foi. Malik Carter forçou uma conversa que muitos evitavam há anos, sobre raça, sobre sucesso, sobre quem pode subir sem ser questionado e quem é colocado à prova sempre que vence. Alguns o chamavam de ativista, outros de arrogante, outros de corajoso. Mas uma coisa era certa, ninguém poderia mais ignorá-lo. Se essa história te fez refletir, imagine quantas outras precisam ser contadas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. A conversa não acaba aqui.